E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais desta língua tão utilizada mundialmente, que é a língua inglesa. Hoje em dia, se você sai de casa, você olha para uma loja, você vai ver muitas vezes um nome em língua inglesa, vocês vão ver propagandas em inglês. Você olha para o seu celular, muitas das vezes alguns aplicativos estão utilizando esse idioma. Até mesmo você que utiliza videogames ou de alguma forma você está no meio de entretenimento, sempre o inglês é a língua mais utilizada em diversos aspectos da nossa vida atualmente. Então, devido à importância da língua inglesa, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais acerca das partículas que fazem parte da parte gramatical dessa língua. Assim como no português, nós temos os verbos, nós temos os pronomes, e na língua inglesa não é diferente. Anteriormente, nós começamos a falar um pouquinho mais sobre o verbo to be, como nós utilizamos ele, e hoje nós vamos falar dos pronomes que geralmente estão associados também ao verbo to be. Para ampliar os nossos conhecimentos, nós vamos falar hoje um pouquinho dos pronomes relativos, os relative pronouns. Você quer saber, poxa, quais são os pronomes relativos? No português nós temos assim, equivalente, que seriam o quem, o que, qual, quando. São exemplos da língua portuguesa de pronomes relativos. No inglês nós temos os seus equivalentes. Nós vamos aprender juntos. Mas antes de nós entrarmos um pouquinho mais a fundo, nós vamos tentar entender para que servem esses pronomes relativos. Vamos lá. Pronto. Eles se referem a termos que já foram mencionados anteriormente na frase. Podem exercer a função de sujeito ou objeto da frase. E para o uso de cada pronome há uma regra básica. Vamos olhar aqui, vamos olhar juntos. Nós temos aqui o who. O who ele é usado para referir-se a pessoas. E no português, um termo que ele existe o equivalente para ele seria o nosso quem. Quando você quer perguntar algo a uma pessoa se referindo especificamente a um ser humano, uma pessoa, você vai usar o who. Por exemplo, nós temos o exemplo aqui embaixo, que é o Who are you? Quem é você? Nós podemos ver aqui nessa oração aqui, nessa frase, nós temos o pronome who aqui, relativo. Nós temos o verbo to be à frente do sujeito, né? Porque é uma interrogativa. E esse who ele faz referência ao sujeito. Também? Que é um ser humano. You. Próximo. Aqui, o próximo nós vamos ver aqui para se referir ao objeto em uma frase, nós temos o what, que no português nós podemos dizer que ele significa o que, o qual. Nós sempre, quando estamos aprendendo a língua inglesa, nós usamos uma das perguntas mais utilizadas é What's your name? Né? Qual é o seu nome? Então, o what ele não se limita apenas a ter um significado. Ele pode ser o que, o qual. Aqui. E agora, para nos referirmos a uma situação, um evento, nós temos o why, que no português ele significa porquê. Mas um detalhe aqui, algo bem importante do why que nós temos que observar, que o why ele só é utilizado para perguntas, ou seja, em frases interrogativas. Vamos estar vendo aqui embaixo, why are you here? Por que você está aqui? Porque se nós queremos utilizar essa mesma partícula no sentido de porquê, nós não podemos utilizar o why no sentido de afirmativas. Nós temos que usar outras palavras, por exemplo, que poderíamos substituir, no caso do why, para uma frase afirmativa, seria um exemplo muito comum, seria o because.
aqui nós temos também agora para perguntarmos algo acerca do tempo, nós usamos o pronome relativo, o when, que no português o seu equivalente é o quando. Quando você vem, ou seja, ele quer saber especificamente a duração de algo, uma possibilidade de tempo, a noção de tempo em alguma coisa. Sempre nós vamos usar when. When you come, when is it? Quando é isto? Então, sempre quando nós nos referirmos à noção, queremos saber alguma coisa relativa a tempo, nós vamos usar o pronome relativo when. E agora? E para nos referirmos a um estado, a um modo, temos o pronome relativo how. Também nós usamos muito quando nós estamos aprendendo inglês e quando nós conhecemos alguém pela primeira vez, ou então nós queremos ser educados quando nós entramos num recinto. Nós sempre em inglês nós vamos usar o how are you, que seria você está bem? Como é que você está? E sempre quando você quiser utilizar uma pergunta no sentido de estado, de modo, você vai usar o how. Sempre na interrogativa. O how ele pode ser usado na afirmativa também. Agora, nós temos o whom. Você pergunta, para que serve o whom? Ele é usado para se referir a pessoas. Poxa, mas você vai me dizer assim, mas eu não disse anteriormente que para pessoas não seria o who? Sim, mas vamos ver aqui um detalhe, ó, que significa o qual ou a qual em português. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos I was invited by a professor. Sorry, I was invited by the professor who I met at a conference. Ou seja, eu fui convidado pelo professor, o qual eu encontrei na conferência. Tá vendo aqui, ó, o whom, ele está fazendo referência ao professor. Interessante, né? E o which, a diferença, que significa o qual, da mesma forma que o what, ele também faz uma referência aqui, ó. Serve para designar objetos ou animais, nunca pessoas. Por exemplo aqui. Which cars do you prefer? Ou seja, o carro não é um ser humano. Então você vai usar, ao invés de usar o who, você vai usar, pode usar o which também. Agora, o that. Este pronome relativo ele é usado para se referir tanto a animais quanto a coisas ou pessoas. Ele é um dos pronomes assim, mais abrangentes, assim, que você tem uma vasta possibilidade de uso para ele. Que significa, em português, que. Ou that, aquele. Usando o exemplo anterior, nós já podemos usar a mesma... Olha só como é que ele aparece de uma forma diferente, ó. This is the book that I'm reading. Este é o livro, o qual ou que estou lendo. Interessante, né? Também o that ele pode ser usado como pronome demonstrativo, mas nosso foco aqui é apenas ele está sendo usado como relativo. Tá? Nesta função, o that ele não está sendo usado como pronome demonstrativo, mas sim como pronome relativo. Por isso que no português aqui ele significa que ou qual, or this is the book that I'm reading. Então o que nós estamos vendo aqui? Este é o livro o qual que eu estou lendo.
Agora nós temos o where. Toda vez que nós queremos nos referir a um lugar, a um ambiente, um lugar que eu digo para vocês, um lugar físico, nós usamos o where. Querendo saber informações ou fazendo referência a informações, a uma informação de lugar, nós vamos usar o where, que no português o equivalente a ele é o onde. Recife is the city where I was born. So, Recife é a cidade, no caso, onde eu nasci. Interessante, né? Nós podemos transformar esse onde aqui, ó, português, claro, a gente pode fazer aquela adequação à língua portuguesa, e também não mudaria o sentido, que ficaria Recife é a cidade na qual eu nasci. Então, quando você vê o where, sempre associa o where com onde. Sempre dá uma denotação de localidade. Agora nós temos o whose. O whose ele já é usado para atribuir a ideia de posse, que significa cujo, cuja. Um exemplo. Do you know the girl whose mother is doctor? Você conhece a garota cuja, o cujo, se fosse um sujeito masculino, no caso aqui um boy, mas aqui como é feminina, no português a gente adequou, né? Do you know the girl whose mother is doctor? Você conhece a garota cuja a mãe é médica, é uma doutora? Então, vocês podem observar, está fazendo referência que essa pessoa, Rose, the girl, ela pertence à mother. The girl, ela pertence à mother. Por isso que o whose está fazendo essa referência aqui. Tá bem? Nunca se esquecer, o whose, diferente do who, embora ele tenha, se for observar, ele tem uma partícula aqui, o who, mas pelo fato de ter, mas o SF ter transformado-se em whose, ele nos mostra que ele está fazendo, é uma pessoa que possui algo, entendeu? Então, olha aqui, por isso que ele tem essa conotação, essa denotação de posse. Do you know the girl whose, cuja a mãe é uma médica? Tá vendo? Nunca se esquecer, quando vocês verem o whose, ele está demonstrando que alguém possui algo, tá bom? Neste caso aqui, a mãe possui a garota, tá bem? The mother possui, ela é possuída, né? A mãe possui the girl.